Olá, queridos! Vamos hoje para mais uma aulinha de biologia. É a quarta aula de biologia no geral e a segunda aula que vocês vão ter comigo. A nossa parte é a de biologia 1 e a gente vai continuar aquela primeira aula que a gente teve. A gente vai continuar os conceitos da ecologia. Vamos lá? Bom, pessoal, como eu comentei com vocês, a aula de hoje vai ser uma continuação daquela primeira aula que a gente teve, que a gente conversou sobre os conceitos de ecologia. Então, nessa aula vai ser uma continuação, né? Vamos continuar vendo conceitos de ecologia. Mais especificamente, a gente vai conversar sobre o fluxo de energia e dinâmica de populações, tá? Esse conteúdo, essa aula, faz parte da Biologia 1, tá? E eu sou a professora, Clara Batista. Então, vamos lá. O nosso primeiro tópico, né, que a gente vai conversar hoje, a gente vai falar sobre o fluxo de energia, tá? Então, a luz do Sol, ela é a principal fonte de energia externa necessária para o funcionamento dos ecossistemas. E aí, como isso funciona? Para ser usada pelos seres vivos, né, como energia para os seres vivos, a luz solar, a energia luminosa, a energia do Sol, ela deve ser transformada em energia química, tá? Esse processo a gente chama de fotossíntese. O que seria a fotossíntese, então? Qual é a definição? É o processo de transformação da energia da luz do Sol, da energia luminosa, em energia química, tá? Os seres que realizam esse processo, a gente chama de seres autótrofos, tá? São seres que, a partir da energia luminosa, eles produzem energia química que eles vão usar para suas funções vitais. Beleza? A gente pode chamar esses seres também, os seres autótrofos, a gente pode chamar eles também de seres produtores. Lembra que a gente viu lá quando a gente estava vendo cadeia alimentar, que as cadeias alimentares sempre iniciavam com os produtores? Exatamente isso, os produtores, eles fazem essa transformação, tá? Por isso que eles estão logo no primeiro lugar da cadeia, tá bom? E aí, o que acontece? Nem todo o aporte, nem toda a quantidade de energia obtida pelos seres vivos, ela é transmitida para o próximo nível trófico, tá? Então, por que isso acontece? Quando a gente tem, por exemplo, um organismo que faz a fotossíntese, ele usa a energia luminosa para produzir energia química que ele vai usar nas funções dele, uma parte dessa energia, dessa quantidade total de energia que ele produziu, ele vai usar para as funções vitais e para a reprodução dele, tá? Então, se um outro ser vivo se alimenta dele, essa parte da energia já foi perdida. A gente pode ver aqui, ó, nessa imagem, um exemplo, um esquema. Então, por exemplo, a gente tem o capim como um produtor, né, da cadeia alimentar. A gente tem o capim como ser autótrofo, tá? Ele vai usar a energia luminosa do Sol para produzir energia química, tá? Uma parte dessa energia ele vai usar para ele, ok? E aí o inseto que se alimentar do capim, ele vai absorver uma quantidade de energia, que é essa setinha que está em cima, uma quantidade grande de energia, tá? O sapo que se alimentar do inseto, ele já vai absorver uma quantidade de energia um pouco menor. Por quê? O inseto ele vai usar essa energia que ele adquiriu do capim para respirar, para fazer a digestão dele, para se reproduzir, beleza? E aí, a quantidade de energia total que ele vai ter no organismo dele, no corpo dele, quando o sapo se alimentar dele, vai ser um pouco menor. E assim por diante. A gente vai vendo que o gavião, por exemplo, a quantidade de energia que ele absorve é menor, beleza?
Ainda dentro das pirâmides ecológicas, né, e das cadeias alimentares também, né, tem uma ligação lá com as cadeias alimentares, a gente tem um tópico que ele é muito discutido na atualidade, ele com frequência cai em questões de vestibular, que é a magnificação trófica. Tá? O que seria a magnificação trófica? É o acúmulo de subprodutos da indústria química e moléculas sintéticas. Tá? Por exemplo, a gente tem o detergente, a gente tem metais pesados, mercúrio, chumbo, a gente tem o plástico também, tá? Esses produtos, eles não podem ser decompostos pela maioria dos seres vivos. Eu posso colocar para vocês junto, né, com essa aula, um artigo interessante que ele é de uma pesquisa que descobriu algumas bactérias, por exemplo, que elas degradam plástico, mas não é o comum, né, na maioria dos seres vivos. E aí a gente chama, então, esses produtos de produtos não biodegradáveis, tá? Que isso quer dizer? Que a maioria dos seres vivos, ele não consegue degradar, ele não consegue decompor esses materiais, tá? E aí, o que acontece? Quando esses materiais, esses produtos, eles são ingeridos pelos seres vivos, eles tendem a se concentrar ao longo da cadeia alimentar. Então, se eles tendem a se concentrar ao longo da cadeia alimentar, os organismos que são de topo de cadeia, eles normalmente apresentam uma concentração muito maior desses produtos, tá? Que são tóxicos. Bom, ainda dentro dos conceitos da ecologia, a gente vai conversar um pouquinho agora sobre a dinâmica de populações, tá? O desenvolvimento de uma população, ele pode ser medido por esses 3 fatores que a gente vai conversar agora, tá? A gente tem a densidade, que seria o tamanho da população em relação ao espaço. 4 fatores, eles influenciam diretamente a densidade. A gente tem a taxa de imigração, que seria o número de indivíduos que entram na população, a taxa de emigração, que seria o número de indivíduos que saem dessa população, a taxa de natalidade, que é o número de nascimentos na população, e a taxa de mortalidade, que é o número de mortes dentro dessa população, tá? Ainda como um fator, né, que mede o desenvolvimento, a dinâmica das populações, a gente tem o potencial biótico. O que é o potencial biótico? É a capacidade da população de aumentar o seu número de indivíduos em condições ideais. O que isso quer dizer? Se uma população ela tem condições ideais, se ela tem a temperatura perfeita, se ela tem disponibilidade de recursos, se ela tem disponibilidade de espaço, né, o espaço ideal, quantidade de água, tudo. Se ela tiver em condições ideais, ela vai aumentar o número de indivíduos dela, tá? Até esse potencial biótico, potencial que ela tem de aumentar. Só que o que acontece? Na natureza, a gente não é comum, né, um potencial biótico de que a população ela pode aumentar o quanto ela quiser, o máximo que ela quiser, porque o que acontece? Aquele ambiente que ela tá começa a entrar em desequilíbrio, certo? O ambiente ali que ela tá, que as populações estão, eles normalmente estabelecem um limite para esse crescimento, por N mecanismos, tá? A gente chama esse limite do meio para o crescimento desordenado das populações de capacidade de suporte. Então, nesse próximo gráfico, a gente pode observar que no eixo vertical a gente tem o número de indivíduos, né? A quantidade de indivíduos, e no eixo horizontal a gente tem a passagem do tempo, tá? Como a gente pode ver no gráfico, essa linha preta, né, é a curva do potencial biótico, é a capacidade da população de, em condições ideais, aumentar o seu número. A gente pode ver que ela cresce ali, ó,
Só que em um dado momento ela vai encontrar essa linha azul que corta ela, que vai ser que vai representar o tamanho populacional máximo suportado por aquele ambiente, tá? É a capacidade de suporte daquele ambiente, essa linha azul, tá? E aí, nessa parte que a gente pode ver que está colorida de verde, ela representa a resistência que o meio faz para limitar essa população. E aí a gente tem em vermelho a curva de crescimento real, tá bom? Então, quais são então esses fatores limitantes que impedem que a população cresça desordenadamente? A gente pode, por exemplo, ter uma mudança naquele ambiente, né? A gente pode ter uma mudança na temperatura, na paisagem, na vegetação, né? A gente pode ter N fatores que vão limitar esse crescimento, tá? Um fator limitante das populações que é muito importante são as relações ecológicas, que seriam as relações entre os seres vivos, tá? Essas relações ecológicas, elas podem ser harmônicas ou desarmônicas, tá? Então, relações harmônicas, elas são relações onde não há prejuízo para nenhum dos envolvidos, e as relações desarmônicas é quando há algum tipo de prejuízo para pelo menos dos envolvidos, tá? As relações ecológicas, elas também podem ser intraespecíficas ou interespecíficas, tá? As relações intraespecíficas, elas são relações entre os indivíduos de uma mesma espécie, dentro, então dentro de uma mesma espécie. E interespecíficas, a gente vai ter relações de indivíduos de espécies diferentes, entre espécies diferentes. Então, queridos, a nossa aula de hoje fica por aqui. Na nossa próxima aula, né, do conteúdo da parte da Biologia 1, a gente vai entrar um pouquinho nas relações ecológicas, né, cada uma delas, com bastante foto, bastantes exemplos. Vou deixar para vocês uma listinha de exercícios para vocês resolverem. E qualquer dúvida que vocês tiverem, me procurem, tá bom? Um beijinho, até a próxima aula.